Fala fiel, um excelente domingo e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações do Timão que joga nesta noite contra a equipe da Portuguesa valendo vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Estou trazendo um corte do CNN Sports onde Benja e bancada analisam essa partida e esse momento muito bom do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Tem Portuguesa e Corinthians no Canindé. Jogo raiz hoje, hein? Sim. Pô, rapaz, eu não entro no Canindé, não me lembro. Você vai? Cara, eu vou fazer hoje o Parazão. Se der, eu vou, mas não sei. Pô, mano, jogo raiz hoje. Mas confiante, porque a Portuguesa dá uma crescida aí nessa reta final, hein? Ah, mas confiante, Benja. O Corinthians ele tem mais time que a Portuguesa, mesmo não tendo feito uma campanha para poder decidir dentro da Neoquímica Arena. A Portuguesa teve mais pontos que o Corinthians ali, mas eu tô confiante sim. O Corinthians mesmo desfalcado do Yuri Alberto, o Bidon pode ser que retorne hoje também, pode começar talvez no banco, enfim. Mas o Corinthians ele tem um time hoje muito mais alinhado do que tinha. Então acredito que o Dorival encontrou principalmente as peças. Mas o Yuri Alberto é certeza? Certeza. O Yuri Alberto vai ficar de 4 a 6 semanas fora, Benja. No mínimo. Pela lesão que ele teve no músculo posterior. Lesão de grau 2. Então, precisamos ver quem que vai fazer a frente também ali junto com o Memphis, porque o Caio César, que talvez fosse uma opção, ele tá ainda em período de transição. Pedro Raul uma boa, não é? Nossa, tá louco, é boa pra Portuguesa. Nossa, o Pedro Raul é inimigo do gol. É que foi o Pedro Raul. Nossa, meu Deus. Vai com o Guinegão. A lógica seria, né? A lógica 700 mil de salário. seria colocar o Pedro Raul pra jogar, ué. O Guinegão hoje tá apanhando da bola. O Pedro Raul é um cara que a torcida não confia. E o Vitinho é o Thales Magno 2.0. Então vai ser difícil aí o Dorival encontrar alguém que agrade a torcida. Não. É Guinegão, cara. Guinegão, põe uma coisa na cabeça. A molecada da base é a molecada da base. Mesmo estando mal, cara, o menino tá numa fase ruim. Mas se você não põe ele pra jogar, nunca a fase ruim vai melhorar. E o Guinegão, de novo, gente, a base do Corinthians precisa ser valorizada, Michel. E tem sido, o André, o Bidon, porra, estão jogando. Então, mas o André e o Bidon são eu concordo, mas categoria, né? Sim, é outro nível. O André e o Bidon aí você faz o que com o Pedro Raul, já que tá lá? Você faz o que com ele? Olha, eu não posso responder melhor. o que eu gostaria. Não, melhor. Agora, de novo, não adianta chorar no leite derramado, mas nós falamos na época, e o Mano falamos. Ô, Gabriel, 5 milhões de dólares. 25 de reais na época. 750 pau por mês, por 5 anos de contrato com o Pedro Raul, com todo respeito. E o Volpi, que era goleiro ali do time mexicano, também tinha mais gol que ele. Com todo o respeito do mundo, viu, Gabriel? Porque às vezes a gente fala de jogador também, fala de uma forma. O cara não tem culpa de ganhar 750 pau por mês, a culpa é de quem contratou e tal. É que eu não acho que é um jogador que vale tudo isso. Ele passa longe desse valor, né? Ele, Rojas, Félix Torres, todas as contratações que vieram do Corinthians. Se for pra citar nomes aqui, tem muito no futebol brasileiro aí. Então, mas você vê, o Félix Torres foi embora, o Rojas foi embora, o Kaká foi embora. Agora, como é que você vai mandar o Pedro Raul embora? Porque, eu duvido que para qualquer clube que ele vá no futebol brasileiro, o Corinthians vai pagar no mínimo a metade do salário dele. O Curitiba fez proposta para pagar um pouco menos da metade. Deixa eu até trazer uma informação de bastidor sobre 3 atletas que estavam fora dos planos. O Félix Torres, o Héctor Hernandes e também o Kaká. Os 3 garantiram com as saídas dele uma economia de 1 milhão e 100 mil reais por mês, Benja. São 350 mil de economia do Félix Torres, o Inter está pagando metade, o Corinthians paga metade. O contrato do Héctor Hernandes foi rescindido, ele ganhava 350 mil o Félix Torres. O Félix ganha 700 mil por mês. O Inter tá bancando metade e o Corinthians banca a outra metade. 700 pau por mês. Pois é, o Félix Torres, zagueiro equatoriano. O Héctor Hernandes rescindiu o contrato, foi pro Gil Vicente, tá fazendo gol lá. Ganhava 400 mil por mês. Gil Vicente de Portugal. E o outro, o Félix Torres e o Kaká, que foi emprestado pro Vitória, vai ganhar na Vitória os 400 mil por mês. O Corinthians conseguiu alguém que bancasse 100% dos salários do Kaká. Você soma Kaká, Héctor Hernandes e Félix Torres e você garante uma economia de 1 milhão e 100 mil reais. Falta o Alex Santana, esse tá bem difícil de encontrar clube. Tá mais difícil de encontrar clube pro Alex Santana do que pro Pedro Raul. Cara, eu nem lembrava desses caras, Michel. Esse último aí mesmo? Eu nem lembrava do Alex Santana. O Alex Santana, Benjamin, ele tem um arranque de balsa. Ele é bom jogador, cara, mas eu te falar, ele tem uma dificuldade pra entrar no peso. Ô, Michel, o short não passa na perna, mano. Tá de brincadeira, mano. E ele tem qualidade, velho. O triste é esse, Benja, porque é um jogador que quando teve numa forma física pelo menos ok,
Ele jogou bola, cara. Jogou bola, mas infelizmente não lembro dele, não. Atlético Paranaense. Mas você lembra do Alex Santana, né? Gabriel. Você não sabe nem quem Não, é? mas eu nem sabia que ele ainda tava no Eu Corinthians. também não sabia que ele estava no Corinthians. O Hector Hernandes está no Corinthians também? Não, já foi. Pro Gil Vicente. Pro Gil Vicente. Ô, Gabriel, você acredita que a Portuguesa pode surpreender hoje? É um jogo muito difícil para a Portuguesa, Benja. Obviamente joga em casa, mas vai ter muito corintiano também, então é um fator casa que já não é tão casa assim, não vai estar tão confortável. E lógico, o Corinthians tem que passar de fase hoje. A gente sempre fala de responsabilidade no futebol, obviamente o Corinthians tem um adversário e tudo mais, teve uma campanha melhor a Portuguesa, mas tem que passar de fase o Corinthians. É algo que a gente não pode, enfim, vir aqui e falar que vai ser normal caso um time como a Portuguesa, que tem a estrutura que tem, passe do Corinthians, né? Tem uma obrigação, mas futebol é futebol. Ô, J. Nicola, hoje, teoricamente, é meio a meio. Né? Agora, a diretora da Portuguesa está pedindo para o torcedor ir com a camisa para não ter torcedor infiltrado? É legal explicar essa história. A Portuguesa, sempre que joga contra os grandes, no Canindé, é sempre a torcida ficar reduzida e o estádio completo ou quase completo de torcedores dos outros times. Para essa partida, a Portuguesa, animada com a campanha, colocou metade dos ingressos para venda para ela e metade para carga para o Corinthians. A carga do Corinthians acabou rapidinho. A da Portuguesa não acabava, Michel, estava indo. E aí, para evitar que torcedores do Corinthians comprassem a carga da Portuguesa, os ingressos foram direcionados para Leões da Fabulosa, que é a principal organizadora da Portuguesa. Então você, corintiano, que não tem ingresso, se você quiser comprar o ingresso da Portuguesa, você vai ter que adquirir na uniformizada da Portuguesa, para tentar evitar que isso aconteça. A Portuguesa está preferindo que o estádio não esteja lotado do que tenha mais corintianos do que torcedores da Lusa. O jogo é muito difícil para a Portuguesa. Tem uma promoção lá, Nicola. Você comprar lá na série da Fabulosa e não for português, a lápide é por conta da torcida. Pô, o cara corintiano vai lá na Fabulosa pegar ingresso, mano. Tá pedindo pra morrer, né, mano? E tá errado, não tem que comprar mesmo, não. Pode falar a real. Eu acho que a diretoria da Portuguesa não está agindo corretamente, não. Ela sabe, velho. Sabe que a torcida do Corinthians vai ser maioria de qualquer jeito. A torcida portuguesa hoje, infelizmente, a torcida portuguesa não é como era antigamente. Não é. Cara, eu cansei de ver no Pacaembu o Corinthians e Portuguesa, que a torcida da Portuguesa tinha gente, não dividiu o Pacaembu, mas tinha gente pra caramba. Mas essa foi uma discussão, Benja, que rolou dentro da própria Portuguesa. O Nicola pode trazer mais detalhes aí. O Bourgeois, que é o representante da SAF, ele queria a maioria de corintianos. Então ele tá certo. E o presidente da Portuguesa lutou pra ser pelo menos meio a meio. Então o Alex Bourgeois, na minha opinião, tava certo, ô Michel. Cara, é um jogo, a Portuguesa precisa de dinheiro. Cara, não tem mágica, velho. Não vai aparecer mas torcida da Portuguesa. Mas é inversão de mando, Benja, tá errado. Isso é inversão de mando. Você dá a maioria dos seus ingressos não é inversão dentro de da sua mando. casa pro você não vai dar 90% pra torcida do Corinthians. Mas vai deixar o estádio vazio? É jogo pro cara arrecadar dinheiro. A Portuguesa conseguiu cerca de 4.500 ingressos vendidos, Beija. Ainda tinha uma carga de mais ou menos 3.000 ingressos que ainda não tinham destino certo. Certamente vamos ter mais corintianos do que torcedores da Lusa. O Gabriel lembrou, né? A obrigação é toda do Corinthians de passar hoje. O Corinthians tem um grande problema para esse jogo, que é a questão Você tá fazendo um joguinho emocional? Não, só tô contando a porque verdade. o Dorival deve estar assistindo a gente, porque Beijo o Dorival gosta do Michel. Você tá querendo. Eles têm uma relação boa, né? Você tá querendo que o Dorival. O Dorival não tem problema. Você tá querendo jogar. Cuca, que é seu amigo. Você tá querendo jogar. Fazer psicologia reversa? Não, só tô falando. O óbvio. O Corinthians é muito favorito, não, o mas mandante é a Portuguesa. Tá. Joga em casa, com a sua torcida então, a favor. Mas você aposta na Portuguesa, aposta no Corinthians? Você tá louco, não é isso que eu tô falando. Mas vamos lá, Benja, tudo bem que você que torce precisa... pra Portuguesa? Não, mas tudo bem, Benja, que precise de grana e tudo mais. Mas o Nicola mesmo falou, acho que já foi um grande feito chegar até onde chegou. Aí você jogar contra um Corinthians, sabendo que mesmo assim meio a meio vai ter mais corintiano. De uma forma ou outra, se você puder evitar isso para tentar, porque tecnicamente a gente sabe que o Corinthians é superior. Então, de uma forma ou outra, se puder, é uma estratégia. Eu pensaria no dinheiro. Eu acho que a Portuguesa precisa de dinheiro. Não acho que vai mudar a vida da Portuguesa se vender mais 3.000 ingressos para Mas um avanço de fase, Benja, também representa mais dinheiro. Sim. Aí, ó. Sabe quantos patrocínios a Portuguesa conseguiu para esse jogo, Benja? Eu vi 7. 7. Pra camisa. É a força do Corinthians. A força do Corinthians. A Portuguesa a Portuguesa está agindo. Tá bom, aí passa. Vamos lá, né? Difícil. É futebol. Mas pode ser bem benéfico para a Portuguesa com essa uma vitória. Sim, mas eu não acho que 3.000 ingressos a mais, 3.000 ingressos a mais para a torcida do Corinthians vai influenciar o resultado do jogo, até porque, com todo o respeito do mundo, Gabriel, falando sério, não estou zoando, não. Dividindo ou não dividindo, a torcida do
Corinthians vai fazer muito mais barulho, vai fazer aquela pressão que a gente sabe. É que você perde o fator casa de forma escancarada. De forma escancarada, você entrega a sua arquibancada pro seu rival naquela partida. Então acho que tem um pouco também desse balanceamento. Resumindo, fica feio. Isso, fica feio. Acho que é a forma mais fácil de a gente expressar isso. Mas, obviamente, vai ter muito mais corintiano infiltrado. Os caras podem comprar a camisa da Portuguesa, podem acessar, mas vai ter muito corintiano. Ontem, lá em Bragança Paulista, também tinha muito São Paulino infiltrado. E aí, quando o jogo tava mais quente, o pessoal levantou, começou a cantar e ninguém fez nada. Então, virou um negócio também... Ô, mano, você colocaria a camisa da Lusa pra infiltrado hoje, por exemplo? Não. Eu acho que o torcedor, Benja, ele tem que respeitar. Eu acho que esse tipo de situação eu sou sempre contra. Eu acho que principalmente o torcedor que às vezes faz isso e ainda fica postando vídeo na internet, tô aqui no meio, pra mim isso aí é idiota. Aí toma um salve lá na arquibancada, vão falar que os outros aí são ignorantes. Então eu acho que o negócio é o seguinte, é dentro da tua torcida, compra na tua torcida, irmão. Evita correr esse risco. Pô, tem gente que faz isso daí até com o filho junto, cara. Isso aí pra mim é uma sandice, isso aí é ridículo. Eu não sou a favor, eu também não gosto disso aí, não. Pô, ridículo. Até porque nada justifica, hein, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nada justifica a violência. Claro. Agora, você tá na tua torcida adversária, na casa da torcida adversária, né, mandante. Sem querer, você comemora um gol. Sim. Pelo amor de Deus, não estou incentivando, não. Mas se você toma uns tapas na orelha... Não, então sai gol da Portuguesa e você não comemora. É o risco, né? É o risco que você corre. Cara, você tá numa multidão. E outra, vamos lá, 90% ali já tomou minha antes também. Pô. Empolgado. Não, esquece. Talvez o torcedor do Corinthians que compra ingresso da Portuguesa tá contando, Benja, que é possível transitar de um setor pro outro no Canindé, né? Cola na grade ali. Enfim, aí o cara vai comprar o ingresso e vai chegar no policial da grade, me deixa passar pra lá, enfim. Mas não é legal, não é bacana, que cada um compre o ingresso pra sua própria torcida. E a expectativa é de um grande jogo. Eu acho que o único trunfo da Portuguesa é o fato do Corinthians ter jogado na quinta-feira num dos piores gramados sintéticos que a gente já teve no futebol brasileiro. Mas, Benja, só um adendo com relação ao que o Nicola falou. Houve um problema assim naquela final contra o Vasco no Maracanã, na Copa do Brasil, que muitos corintianos compraram aquela cadeira lá especial. E eu avisei os amigos meus que estavam comprando, falou, porque tinha um papo que ia ter uma área cercada lá. Sim. Eu falei pros caras, gente... Ali não tem divisão, Não tem cara. divisão, cara. Não tem divisão. Não, tem. E fizeram depois aí, eu tava até vendo os bastidores de uma matéria aí que eu vi até acho que no YouTube, os policiais aí fazendo o posicionamento, Benja, pra deslocar esses torcedores que estavam nessas cadeiras aí pra área do setor da torcida do Corinthians. Cara, foi absurdo, porque correu-se um risco muito grande. Porque você passa por dentro do Maracanã ali, e torcedores do Vasco xingando e tudo mais, ainda bem que é um setor teoricamente mais, vamos colocar, humanizado, porque se a gente estivesse falando de arquibancada, a gente sabia que o pau ia torar ali, e é complicado, sei lá, 100, 200 policiais aí que estão deslocando não sei quantos mil corintianos ali para um outro setor, sabe? Você precisa contar também com a colaboração das pessoas não invadirem e quererem brigar. Então tem que evitar, pessoal. Não tem ingresso, fica em casa, não arruma confusão, não arrume sarna para se coçar. Concordo plenamente, cara. É pedir pra arrumar confusão. Agora, pra falar em torcida do Corinthians, eu vou dizer um negócio pra você. Tudo bem, não é nenhuma novidade. É verdade, não é porque eu torço pro Corinthians, mas, gente, o que a torcida do Corinthians faz historicamente é uma coisa indescritível. Sim. E eu concordo com o Michel, não tem torcida no mundo que faz o que a torcida do Corinthians faz. Falou isso? Você não viu falando isso. Nicola, você conhece já, você tá acostumado, né? A forma como o torcedor do Corinthians vive o Corinthians é diferente, gente. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu não estou falando que o Corinthians é o maior time do mundo, estou falando que o Corinthians vai ser campeão de tudo. Agora, que a torcida do Corinthians, ela é diferente. E o que a Gaviões fez na última quinta-feira em Curitiba foi maravilhoso. Não sei se vocês acompanharam. A arena lá da Baixada, ela estava proibida ao público. Então era só mulheres e crianças e gente com mais de 60 anos. E isso acaba servindo também para a torcida adversária, que paga o mesmo pato da torcida mandante. Cara, o que a Gaviões fez foi uma coisa sensacional. Os 4 mil ingressos da torcida do Corinthians foram vendidos para mulheres e crianças, que cantaram o jogo inteiro como se fosse a torcida do jogo. E o mais legal, cara, eles fizeram uma homenagem para os antigos presidentes da Gaviões, da velha guarda, Magrão, Osíris, Dentinho, e levou os caras que é tudo mais de 60. Sim. Os caras foram pro estádio, eles que colocaram as faixas. Cara, eu vou dizer um negócio, cara. A gente critica muito a torcida organizada, Gabriel. E eu acho que quando ela faz coisa errada, tem que criticar mesmo.
Que nem quando a Independente fez aquilo com o Michel, invadiu. Tá errado, velho. Sim. Tá errado. Não pode bater, não pode quebrar, não pode ameaçar, não pode fazer nada disso. Mas quando ela faz uma coisa legal, a gente tem que dizer. E eu vou dizer, cara, o que esse presidente da Gaviões, o Alê, tem feito nesses últimos 3 anos. O Alê é monstro. O Alê, esse presidente da Gaviões, é um monstro, cara. Monstro. É um monstro. As ideias que ele tem, a forma como ele conduz. Sim. Cara, quase ganhou o Carnaval, ele ficou por 1/10 também. Sim. A Gaviões da Fiel, hoje, gente, torcedor, vocês podem me criticar, mas é um fato. O Mano talvez há de concordar comigo. Sim, muito. Nesses últimos 3 anos, para mim, a Gaviões teve uma importância, uma relevância. E se algo de benéfico aconteceu com o Corinthians de mudança, para mim, foi graças a Gaviões nesses últimos 3 anos. Muitas vezes, bem. Você concorda? É 100%, aliás, 110%. Se a gente pegar, por exemplo, muitas vezes a torcida, quando ela quer protestar, é de forma violenta, é invadindo CT, é batendo em jogador, muitas vezes aí quebrando o carro de dirigente. E a Gaviões aí, os Gaviões, dentro até dos protestos que fez dentro do clube, muitas vezes até invadindo o clube, se acorrentando no portão, são protestos inteligentes, cara. Então, nesse sentido, eu acredito sim que muitas vezes aí a boa ideia, ela é melhor do que a própria violência para você mostrar força. Então, nessa questão aí, eu concordo 100% com você, Benja. Tanto o Alê quanto o Serginho, aí também o Fantasma, também, que são os vice-presidentes aí também, que estão sempre na retaguarda, os caras estão mandando bem. E aquela invasão aí que aconteceu em Brasília contra o Flamengo, meu irmão, foi pra coroar tudo. Que aí acabou com aquele papinho ridículo que a Flapres muitas vezes prega. Vamos ver quando for meio a meio no estádio neutro quem canta mais. Passaram vergonha. Essa Copa The Voice é legal, né? Pois o pessoal adora. O pessoal adora ficar tentando medir decibel, né? Quem canta mais, quem canta menos. Não, mas aqui nessa final, Gabriel, trouxe uma diferença muito grande. Mas o Era Michel, só uma torcida cantando. Mas o Michel, sério, porque o único aqui que pode falar é você, porque é o único que jogou bola. Honesto, sincero, a torcida faz diferença pro jogador ou não? Eu já falei isso aqui, com certeza. Eu acho que a torcida organizada mais ainda, porque você citou, a gente tá falando de Gaviões aqui, mas você citou a Independente. Quando você vê, você sabe como é que é. Acho que a Independente dentro do Morumbi, quando ela começa a gritar, ou um canto, algo mais, o estádio inteiro ele acompanha. Sim. Então, a torcida organizada, ela influencia nisso. Eu sou muito a favor. Lógico que eu sou contra também, como você falou, dessa cobrança mais agressiva, onde os torcedores chegam a vias de fato, como já aconteceu algumas vezes. De resto, acho que a cobrança em si do torcedor ela é normal. Aqui no Brasil, todo jogador ele já tem que se acostumar e conviver com isso. Saber que essa cobrança é algo cultural, é algo que no Brasil ela existe. Talvez lá fora, nem falar, porque lá fora não existe. Não, tá bom, lá fora não existe, mas aqui no Brasil ela existe. Então o jogador que vem, a gente viu um caso aí, a gente falou do Coutinho, que ele não, psicologicamente ele não conseguiu lidar com isso. Eu entendo. Eu acho que todo jogador brasileiro que vier jogar no Brasil e não for acostumado com essa cobrança do torcedor, que vá ao estádio, que acompanha e que segue, ele não vai jogar. Ele tem que vir sabendo. E ela às vezes ela pode ser essa cobrança ela pode ser negativa, como ela pode ser muito positiva, porque o torcedor, quando você precisa, ele tá lá apoiando, e aí não vai ter um jogador que vai chegar aqui e vai querer jogar com o estádio vazio, ô Benja. Impossível. Mas nós da mídia somos muito mais cobrados que vocês, jogadores, porque vocês muitas vezes tem uma torcida do seu clube pegando no seu pé. Nós, quando falamos alguma coisa aqui, tem a torcida do Brasil inteiro dando uma rentada na gente. Você tá de sacanagem, pô. O Brasil inteiro vive... Coxinha, irmão. E vocês ganhando uma milha por mês, mano. Ai, não aguento ser xingado. Lá ninguém te vê, pô. Você tá com muita frescura? Muita. Outro dia eu perguntei lá em Pelotas, você conhece o jogador que faz a unha, Benjamin? Os caras estão de brincadeira, mano. Michel. Você é conhecido lá em Pelotas, você é conhecido. Ô, Gabriel. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians contra a equipe da Portuguesa pelas quartas de finais do Campeonato Paulista neste domingo, às 20h30, com transmissão dos canais da Record, YouTube da Cazé TV e também dos canais HBO Max. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe da Portuguesa, todos pelo Campeonato Paulista. São 4 vitórias e somente uma derrota nesses últimos 5 jogos. O último jogo que eles fizeram no Paulistão contra a equipe do Mirassol fora de casa, eles venceram lá pelo placar de 2-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e a equipe da Portuguesa. São 3 vitórias do Timão
e 2 empates. O último confronto na temporada passada pelo Paulistão, jogando no Canindé, o Corinthians empatou com a Portuguesa pelo placar de 2-2. Enfim, vamos ver como vai ser essa preparação aí da equipe para esse jogo, até porque já jogou na última quinta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense, venceu lá em Curitiba, jogando no gramado sintético, que além disso estava muito ruim. Desgaste dos jogadores com certeza é muito maior do que no campo normal, mas enfim, foco total nesse jogo contra a Portuguesa, jogo único, precisa vencer para defender esse título do Paulistão. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!